Na noite em que recebi a foto da minha esposa, eu ri. Na foto, minha esposa estava abraçada com outro homem. Sorria mais docemente do que quando tirou fotos de casamento comigo. Quem enviou a foto provavelmente estava esperando que eu desmoronasse. Eu não desmoronei. Passei 10 minutos apagando o rosto do homem, deixando apenas o dela. E então, uma por uma, encaminhei para os pais dele e para os clientes que ele mais prezava. Ao mesmo tempo, desliguei o telefone e fui dormir. Acordei no dia seguinte. 128 chamadas não atendidas. Não retornei nenhuma. Porque esperei por este dia. Esperei por 6 meses inteiros. A primeira. A tela do celular acendeu. 1h17 da manhã. Só eu restava no escritório. O café estava frio. A proposta foi alterada para a terceira versão. O teclado emitiu um leve som de clique. Uma mensagem apareceu no WeChat. O nome na nota era de Fang-Yui, aquele amigo do grupo de investimentos de quem minha esposa, Lin Shunin, tanto falava. Cliquei. Uma foto, Lin Shunin recostada no peito de um homem. A mão do homem massageava sua cintura. Os dois estavam em frente à janela panorâmica de um hotel, com a vista noturna da cidade lá fora. Ela estava usando aquele vestido que dei de presente no aniversário dela no ano passado. Amarelo ganso. Há um botão de pérola na altura da clavícula. Ela está sorrindo. O arco dos cantos da boca. O ângulo em que os olhos se curvam. Conheço bem demais. Essa é a expressão que ela tem quando está genuinamente feliz. Quando estávamos tirando fotos de casamento, o fotógrafo gritou mais de 20 vezes: "Seja mais natural." Ela nunca sorriu desse jeito. Na legenda da foto, lia-se: Song Yishuan. Sua esposa está comigo. Muito feliz. 10 palavras. É hora de deixar ir. Olhei para a tela por 10 segundos e então coloquei o telefone de lado. Peguei o café frio e tomei um gole. Não por causa da foto. O café já era amargo. Abri a área de trabalho do computador. A pasta no canto inferior esquerdo. O nome da pasta chamava-se Backup do Projeto 2024. Havia 147 arquivos dentro. Capturas de tela de transferências bancárias. Registros de hospedagem em hotéis. Capturas de tela de conversas no WeChat. Uma gravação de 11 minutos. 3 comprovantes de transferência financeira. E uma digitalização de um certificado de registro de patente. 147 reunidos um por um, começando há 6 meses. Que dia foi há 6 meses? Meu aniversário. Naquele dia, comprei um bolo para casa. Talheres foram colocados na mesa. Enviei 3 mensagens no WeChat para ela. Nenhuma resposta. Fiz 2 ligações. Desligado. Sentei-me sozinho na sala de estar. Esperei até às 3 da manhã, quando o creme do bolo desabou. De repente, senti no encosto do sofá um cheiro de água de colônia que não era minha. O cheiro era muito fraco, mas meu nariz se lembrou. A partir daquele dia, eu não questionei, não discuti, não revirei o celular dela. Eu só fiz uma coisa: registrar, como se estivesse fazendo um experimento, cada dado, cada ponto no tempo, cada fluxo de dinheiro, classificados, arquivados sob o número. Neste momento, Fang-Yui provavelmente pensa que esta foto é uma bomba, capaz de me explodir em pedaços. O que ele não sabe é que o pavio desta bomba fui eu mesmo quem enterrou. Estive esperando que ele a acendesse com as próprias mãos. Esperei por 6 meses. Peguei meu celular novamente. Abri aquela foto. Usei a ferramenta de recorte do próprio celular e cortei seguindo a linha do ombro de Fang-Yui. O rosto do homem sumiu. Sobrou apenas um resquício de paz. E o braço decepado, vestindo um vestido verde musgo. Sorrindo com os olhos semicerrados. Vista sozinha, a quantidade de informações nesta foto já é suficiente. Uma mulher casada, vestindo um vestido que o marido deu, encostada no colo de outro homem. Mesmo que o rosto tenha sido cortado, aquela postura, aquele ângulo, qualquer um que olhe entenderá o que significa. Abri a lista de contatos do WeChat. A melhor amiga de Lin Shunin, Zhang Wei, encaminhou. O colega de Lin Shunin, irmã Liu, encaminhou. A mãe de Lin Shunin, Zhou Lingzi, encaminhou. O presidente Shen, cliente recém-adquirido por Lin Shunin na semana passada, encaminhou. Dei uma olhada no número de telefone da Lin Shunin e encaminhei para 9 pessoas. Não adicionei nenhuma explicação de texto a cada uma. Depois de enviar a última, olhei para a hora. 1h31 da manhã. Desliguei o telefone. Coloquei o celular dela com a tela para baixo na mesa e abri a página 300 do plano que estava na mesa.
Continuei alterando o modelo de dados do quarto parágrafo. Depois de 2 horas, o plano estava finalizado. Apaguei as luzes, tranquei a porta e fui para casa de carro. Não, espera, não vou para casa. Tirei um molho de chaves do bolso. Um apartamento de 1 quarto e sala no centro da cidade que aluguei há 1 mês, paguei um adiantamento e 3 meses de aluguel. O proprietário perguntou se eu moraria sozinho ou com alguém. Eu disse que sozinho. O apartamento é pequeno. A cama é nova. A colcha eu comprei no fim de semana passado, aproveitando que ela não estava trabalhando até tarde. O travesseiro ainda tem cheiro de sabão em pó, não é como os de casa. Em casa, usamos os que ela escolheu, com cheiro de lavanda. Eu troquei de propósito, com cheiro de oceano. Quando me deitei, havia uma fenda fina e comprida no teto. Fiquei olhando para aquela fenda por 3 segundos. Então fechei os olhos e adormeci. O despertador tocou às 8 da manhã. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi me virar e ligar o celular. A tela acendeu. 12 chamadas não atendidas. Lin Shunin. 19 chamadas. Zhou Lingzi, minha sogra. 7. Fang Yui. 3. Você sabe que minha mãe viu? Lin Shunin. Atendo o telefone. Lin Shunin. Essa foto é montagem. Será que você foi enganado? Song Yishuan, se acalme. Lin Shunin, eu posso explicar. A última mensagem foi enviada às 4h12 da manhã. Apenas 4 palavras. Eu posso explicar. Sem ponto de exclamação. A mensagem de Zhou Lingzi. É apenas um áudio. 47 segundos de duração. Cliquei para ouvir, mas ouvi apenas uma frase. Song Yishuan, seu monstro. Desliguei. A mensagem de Fang Yui é concisa. O que você quer? Li todas as mensagens do começo ao fim. Levei 5 minutos. Então abri a caixa de diálogo e enviei uma mensagem para Lin Shunin. O advogado entrará em contato com você. Enviei e bloqueei a tela. Fui ao banheiro lavar o rosto. A pessoa no espelho tinha olheiras e barba por fazer. Não havia nenhum sorriso no canto da boca. Peguei a escova de dentes e comecei a escovar os dentes. Hoje tem uma reunião com o cliente. A 4ª versão do plano precisa ser impressa. O creme dental é de menta. A língua fica dormente de tão picante. A luz do sol entra pela janela e atinge os azulejos da pia. Muito branco, muito brilhante. Cuspi a espuma e enxaguei a boca. Sequei o rosto e antes de sair, olhei para o celular. Ele estava parado ao lado do travesseiro, a tela preta. Eu estava imprimindo o plano. No final do corredor da empresa, ouvi o som de saltos altos, rápido e apressado, com uma força que parecia estar esmagando o chão. Não levantei a cabeça. A porta se abriu. Lin Shunin estava parada na porta, com uma maquiagem cuidadosamente elaborada. O delineador estava bem fino. A cor do batom estava 2 tons mais escura do que o normal, mas havia uma fina camada de cinza azulado sob os olhos. A base cobria a maior parte. Mas não tudo. Ela estava vestindo um blazer preto e segurava o celular na mão. Os nós dos dedos estavam brancos. Song Yishuan. A voz dela estava muito baixa, como se estivesse sendo espremida da garganta. Na porta da empresa, ela ainda se importa com a reputação. Peguei o plano da impressora e grampeei. Clique. Você está louco? Ele entrou e fechou a porta. Você enviou aquelas fotos para minha mãe, para meus colegas, para o presidente Shen. Você sabe que o presidente Shen é um cliente que estou acompanhando há 3 meses? O contrato seria assinado na semana que vem. Virei para a 3ª página do plano e sublinhei um número com um marcador fluorescente. Você está me encarando? Ele deu um passo à frente e bateu com a palma da mão na minha mesa. Levantei a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos. A mandíbula estava tensa. Os lábios franzidos em uma linha reta. Essa era a expressão que ele fazia quando estava extremamente zangado. Eu já tinha visto. Mas antes essa expressão só aparecia quando ele brigava com minha sogra. Acabou? Ele respirou fundo. O tom de voz dele diminuiu repentinamente. Essa foto é montagem. Alguém está tentando me prejudicar de propósito. Song Yishuan, como você não consegue perceber um truque tão baixo? Abaixei o marca-texto. Vestido amarelo claro, botão de pérola no osso da clavícula. Eu disse. Ele hesitou por um segundo. Foi o que te dei de presente no seu aniversário no ano passado. Você reclamou que o modelo era antiquado e disse para eu não escolher mais sozinha. Meu ritmo de fala era lento. Como se estivesse lendo um relatório. Você usou 3 vezes, uma no nosso aniversário de casamento.
Uma na festa de fim de ano da empresa e outra. Fiz uma pausa. Você sabe muito bem quando foi a outra vez. A boca dele se abriu, mas não emitiu som. Um dos dedos que contavam no celular relaxou e parou novamente. A nádega consegue desgastar o botão de pérola. A posição é 3 centímetros à direita. Essa era a posição original do botão solto. Eu te ajudei a costurar. Costurei um pouco torto. O quarto ficou em silêncio por 3 segundos. 3 segundos depois, a estratégia dele mudou. A raiva diminuiu. Lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, e seus lábios tremeram levemente. Esse tremor foi perfeito. Não exagerado, sem som, apenas o suficiente para fazer o público sentir que ele estava se contendo. Xuan, ele mudou a forma de me chamar, e sua voz ficou mais suave. Mesmo que essa foto seja real, eu fui forçada. Você não conhece o Fan Dewey. Ele tem algo contra mim. Eu não tive escolha. Ele deu um passo em minha direção. E eu dei um passo para trás. Os pés dele pararam. Esse movimento nunca havia acontecido antes. Em sua experiência, contanto que ele chorasse, eu amoleceria. Mas hoje, esse passo para trás. E minhas palavras deixaram claro. Song Xuan, o que você quer? A voz dele ficou mais dura novamente. Você quer o divórcio? Tudo bem. Mas você não vai ficar com nada. As ações da empresa, meu pai apenas colocou seu nome. A entrada do apartamento foi paga pela minha mãe. O carro foi comprado com meu dinheiro depois do casamento. Você vai sair de mãos vazias. Peguei o plano que havia encomendado na mesa e coloquei em uma pasta. Seu advogado vai te dizer o que eu tenho e o que você tem. A voz dele se elevou. O que você tem? Você é só um programador de merda. Além dessa sua habilidade técnica inútil, o que mais você tem? Sim, abri a porta do escritório. Só essa habilidade técnica inútil. Saí, e ele não me perseguiu. 6 da tarde, meu celular tocou. Minha sogra. Zhou Lindsay. Hesitei por 2 segundos. Não se devia atender ou não. Mas se devia gravar essa conversa. No fim, liguei o gravador. E então atendi. Song Xuan, você não tem coração. A voz da minha sogra era como uma faca cega, cortando sobre mim. Shunin está com você há 3 anos. Quanto sofrimento ela passou. Você ganha alguns milhares de yuans por mês. Quem te ajudou? Quem te indicou para a empresa? Seus pais não se importam com você. Quem organizou o casamento para você? Agora você está divulgando fotos da minha filha por aí. Qual é a sua intenção? Não interrompi. Ela me xingou por 4 minutos. A última frase foi, eu te digo, Song Xuan. Se você ousar pedir o divórcio, não vai levar um centavo. Shunin se casar com você. É uma bênção que você recebeu em 8 vidas. Lembre-se disso. Desligou. Cliquei em parar a gravação. O arquivo foi salvo automaticamente. A duração do áudio era de 4 minutos e 27 segundos. Coloquei o celular de volta no bolso. Entrei no prédio do apartamento. Abri a porta. Troquei de sapatos. Abri a geladeira. Vazia. Desci para a loja de conveniência. Comprei um gyoza congelado. Cozinhei 16. Fiquei de pé e comi um por um. Quando cheguei ao 12º. De repente me lembrei de que, 3 anos atrás, no dia do casamento, a mãe dela havia dito algo semelhante. Na época, no corredor do banquete de casamento, a mãe dela a puxou e sussurrou em seu ouvido, pensando que eu não tinha ouvido. Casar com ele é um sacrifício para você. Espere até que a empresa do pai dele abra o capital daqui a 2 anos. E então veremos. Eu ouvi, na época fingi que não tinha ouvido. Hoje não preciso mais fingir. Lavei a tigela e coloquei os achis no escorredor. Sentei na cama, liguei o computador e entrei no projeto de 2024. Pasta de backup, 147 arquivos. Criei uma subpasta, nomeada Chamada da Sogra. Arrastei a gravação de hoje para dentro. 148 agora. É o suficiente? Perguntei a mim mesmo em pensamento. Quase. A cadeia de evidências do lado de Fan Dewey ainda está faltando a última peça. Entre ela e o sogro. Aquele acordo de transferência de ações. Aquele documento está no cofre no escritório do sogro. A senha é o aniversário da sogra. Mas eu não preciso mais ir lá pessoalmente. Porque hoje, quando Lin Shunin veio, ela disse uma frase. As ações da empresa. Meu pai apenas deixou você usar nominalmente. Essa frase está no gravador. Deitada lá. Ela admitiu pessoalmente a relação de transferência. Esse documento no cofre. É 100 vezes mais útil. Desliguei o computador. Apaguei a luz. As rachaduras no teto não são visíveis na escuridão. Mas eu sei que ela está lá.
Assim como essas evidências. Elas não são visíveis, mas estão todas lá. Capítulo 3. 3 dias depois, Fang Yui marcou um encontro comigo. O local é um clube privado no centro da cidade. O nome é Shanghai. A placa é discreta. Não há cardápio na porta. No estacionamento, é fácil ver um carro esportivo preto. Metade da placa do carro é uma sequência de números. Entrei na sala. Fang Yui já estava sentado lá. Com cerca de 37, 38 anos. Cabelo penteado para trás, impecável. Um Richard Mille no pulso. O segundo botão da camisa desabotoado. Propositalmente. Esse tipo de pessoa está atuando até ao se vestir para mostrar uma sensação de relaxamento. Havia um bule de chá na frente dele. 2 xícaras. Ele sorriu quando me viu entrar. Song Yichuan, sente-se. Eu me sentei. Ele me serviu uma xícara de chá. Peguei e tomei um gole. Da rompão. O sabor não é puro. Passável. Eu vou direto ao ponto. Fang Yui colocou o bule de chá, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para mim. A questão de Lin Shunin foi errado da minha parte, mas as coisas já estão assim. Escandalizar não é bom para ninguém. Você é um homem inteligente, deveria ser capaz de calcular essa conta. Eu não disse nada. De qualquer forma, a empresa do seu sogro. Você já está lá há 3 anos. Sabe qual é o tamanho agora? Eu não sei, Vanzi. Você assina em silêncio. A criança fica com ele, a casa fica com ele. Você sai da empresa. Eu pessoalmente te compenso com 2 milhões. 2 milhões. São suficientes para você começar de novo. O tom dele era como se estivesse falando de um pequeno investimento, até com um pouco de paciência em caso de perda. 2 milhões para ele, de fato, são um troco. Coloquei a xícara de chá. Me compensar com 2 milhões? Repeti. Dinheiro vivo. Disponível a qualquer momento. Ele se encostou na cadeira. Yichuan, você é da área de tecnologia. Eu respeito o pessoal da área de tecnologia. Mas você tem que entender. Seu casamento com Lin Shunin, desde o início, não estava no mesmo nível. Song Shu estava disposto a deixar você entrar na empresa por causa de Lin Shunin. Agora que esse relacionamento acabou, não faz sentido você continuar lá. Seja razoável. É melhor para todos. Razoável. Novamente essas 2 palavras. Meu olhar pousou no relógio rápido no pulso dele. Richard Mille RM. O preço de mercado é de cerca de mais de 4 milhões. Um relógio compra 2 de mim. De repente, achei engraçado. Não era sarcasmo. Eu realmente achei engraçado. O engraçado não é que ele tem dinheiro, mas que ele realmente pensava. Você investiu na empresa de UEFU. Liderou a rodada a 30 milhões por 15% das ações. Adicionou 15 milhões no ano passado. Agora deve estar em torno de 20%. A expressão dele não mudou, mas a mão que segurava a xícara de chá parou por um segundo. O motivo de você ter investido nele não é apenas porque o setor é bom, continuei dizendo, mas porque o principal produto dele, o algoritmo subjacente daquele sistema de cadeia de suprimentos inteligente, aquele algoritmo, ganhou o 2º prêmio de progresso científico e tecnológico da província. Também é a principal razão pela qual a avaliação da empresa pode ultrapassar 400 milhões. Então ele franziu a testa. Então, CEO Fang, abaixei a cabeça e tomei um gole de chá. Coloquei a xícara. O fundo da xícara tocou a mesa, emitindo um leve som. Você sabe, aquele algoritmo está gravado no fundo do seu copo, na mesa, fazendo um leve som. Você sabe em nome de quem está a patente central desse algoritmo? Os dedos dele pararam de se mover. O camarote estava silencioso, e um riso vago vinha do lado. Como se alguém estivesse incentivando. O que isso significa? A voz de Fang Yui ficou grave. O sorriso ainda estava ali, mas o ângulo da boca começou a enrijecer. O significado é simples. Eu me levantei da cadeira. Esse algoritmo eu já havia feito antes de entrar na empresa. O tempo de registro da patente é de 3 anos e meio atrás, 6 meses antes do meu casamento com Lin Shunin. O registrante sou eu, Song Yichuan, em nome pessoal. Não tem nenhuma relação com a empresa. Empurro a cadeira de volta para a mesa. Sr. Fang, aquela empresa que você investiu, a tecnologia central sou eu. Aquela trilha que você está otimista. Fui eu quem construiu a estrada. Os 45 milhões que você gastou. Abaixei a cabeça e arrumei minhas mangas. Comprou uma casca vazia. A camada relaxada no rosto de Fang Yui rachou. Seu pomo de Adão se moveu. Dignidade. Eu me viro para sair,
E quando chego à porta, eu paro por um momento, sem olhar para trás. Seus 2 milhões. Guarde para você. Consulte a patente no site oficial. Vou te mandar o número de busca pelo WeChat. Abro a porta. A luz no corredor é suave. O carpete não faz barulho quando pisado. O celular vibra no meu bolso. Uma mensagem de Fang Yui. Você se importa comigo? Eu não respondi. O celular vibrou de novo. Ainda era Fang Yui. Dessa vez é uma chamada de voz. Olhei para a chamada, não atendi e coloquei o celular de volta no bolso. O carro está estacionado na terceira área do estacionamento. Eu vou até lá, abro a porta do carro e entro. No banco do passageiro está um documento impresso pela Jinnu. No cabeçalho está o acordo de intenção de licenciamento de patente. Partes assinantes. Parte A, Song Yichuan. Parte B, Kishin Intelligent Technology Co., Limitada Kishin Intelligent. A maior concorrente da empresa do sogro. Este acordo de intenção foi assinado há 2 semanas. Fang Yui não sabe, Lin Chunin não sabe, o sogro menos ainda. Viro o documento para a última página. A minha assinatura e a data no campo de assinatura. A tinta já secou. Ao tocar, há uma leve protuberância. Ligo o motor, engato a marcha. No espelho retrovisor, o portão da residência Shanghai fica cada vez mais distante. Fang Yui não veio atrás. Ela provavelmente está ligando agora. Ligando para um advogado, ligando para o sogro, ligando para qualquer um que possa dizer a ela que essa informação é uma mentira. Mas ela não consegue encontrar a mentira. Por que não há mentira? Abaixo o vidro do carro uma fresta. O vento entra. Sopra os cantos daquele acordo no banco do passageiro. 3 anos atrás, eu entrei nessa empresa. Com essa patente. O que eles queriam era minha tecnologia. O que eles me deram foi um título de sócio. E um casamento com Lin Chunin. Eles pensaram que eu era um genro. Que dependia de laços familiares. Por 3 anos, ninguém perguntou de quem era a patente. Porque aos olhos deles, a tecnologia não é importante. O importante é qual é o sobrenome. Quem é o genro, quanto dinheiro tem no bolso. Agora está tudo bem. Deveriam perguntar. Capítulo 4, fim de semana. O sogro preparou um jantar em casa. Ele não disse o propósito diretamente. No telefone, ele apenas disse. Para a família sentar e conversar, para não magoar a harmonia. Família. Quando cheguei, já havia 5 pessoas sentadas na sala. O sogro, Song Jiango, sentou-se na posição principal. Com a camisa abotoada até o último botão. Uma pessoa que fez negócios por 30 anos, mesmo que esteja em pânico, tem que exibir uma aura e postura calmas primeiro. A sogra sentou-se ao lado dele, segurando um rosário de sementes de bodi na mão. A expressão no rosto era como se ele devesse a ela 8 milhões. Lin Chunin sentou-se à direita da sogra. Trocou de roupa por um suéter de cor sólida. Não usou maquiagem. Era a primeira vez que o via sair sem delineador. Os olhos estavam um pouco inchados. Não sei se era de tanto chorar ou de não ter dormido bem. Fang Yui não veio. Mas havia mais uma pessoa, Ao Shen, primo de Lin Chunin. Um sócio sênior de um escritório de advocacia na capital da província, especializado em casos de divórcio e bens. No momento em que vi Zhao Shen, eu soube que hoje não era um jantar, era uma emboscada. Yichuan, sente-se. Meu sogro apontou para a cadeira à sua frente e eu me sentei. A tia serviu 4 pratos e uma sopa. Meu sogro moveu os hashis, como se fosse o início, mas ninguém comeu. Zhao Shen foi o primeiro a falar, ele empurrou os óculos e tirou de sua pasta. Uma pasta, abriu-a e tirou um monte de papéis. Yichuan, deixe-me dizer algumas palavras primeiro. Seu tom era o padrão de um advogado. Nem rápido nem lento, cada palavra dita claramente. Eu revisei seu Estado Civil com Chunin e também entendi sua atual estrutura de contribuição na empresa. Somos todos pessoas razoáveis, plano de divisão de bens, bens pré-nupciais. Imóvel, entrada paga pelos pais da mulher, parcelas pagas pela mulher após o casamento. Pertencem à mulher. Ações da empresa, 5% das ações em nome do homem. São um acordo de nomeação fiduciária, o investidor real é a família da mulher, devem ser devolvidas. Cláusula de compensação, a mulher voluntariamente compensa o homem com 300 mil yuans. 300 mil? A última oferta de Fang Yui foi de 2 milhões, Zhao Shen deu um corte. Restando apenas 300 mil. Isso não é uma negociação, é uma ordem de despejo. 300 mil e eu li esse número, não muito alto. Minha sogra falou. Ela esperou por essa abertura por muito tempo.
É mais do que suficiente. Ela colocou o prato de ossos na mesa com força. Como você era antes de vir para nossa casa, você sabe muito bem. As condições de seus pais. Shunin deve ter ficado cega. Sua mãe. Lin Shunin gritou instintivamente. Minha sogra a ignorou. 3 anos. A comida é da nossa casa. A roupa é da nossa casa. O celular que você usa é o que Shunin trocou. O carro que você dirige é fornecido pela empresa. Pense você mesmo. O que você contribuiu para esta família? Seu dedo batia na mesa, repetidamente, além desse seu salário fixo. O que mais você tem? Eu ouvi em silêncio até que ela terminasse, e então peguei meu celular. Advogados ao eu disse, você acabou de dizer que as ações da empresa são nomeação fiduciária. Nomeação fiduciária significa que a propriedade real das ações e a forma de detenção de opinião pública são consistentes, certo? Zhao Shen empurrou os óculos. Sim, os 50% em seu nome são um arranjo feito por Shunin. Eu não mencionei as ações. Eu o interrompi. Estou falando da patente. Houve um momento de silêncio na sala de estar. Eu abri meu celular e cliquei em um arquivo. Virei a tela do celular e coloquei no centro da mesa. A tela mostrava um arquivo PDF. Olhei para cima. Administração Nacional de Propriedade Intelectual. Certificado de patente de modelo de utilidade. Nome da patente: cadeia de suprimentos inteligente baseada na integração de dados diversos. Sistema de otimização dinâmica. Proprietário da patente: Song Yichuan. Data de solicitação: 14 de março de 2021. Data de concessão: 2 de setembro de 2021. Zhao Shen se aproximou para dar uma olhada nesta data. Sua voz de repente travou. Março de 2021. Eu o ajudei a terminar de ler. Eu me casei com Shunin em setembro de 2021. A solicitação de patente foi antes do casamento. A autorização também foi antes do casamento. Esta é minha propriedade pessoal pré-nupcial e não tem nada a ver com a empresa. Os achis do meu sogro pararam no ar. Eu abri outro arquivo. Desta vez, era um acordo assinado com um carimbo vermelho. Este é um acordo de intenção de licenciamento de patente que assinei com a Kishin Intelligence 2 semanas atrás. Kishin, o advogado Zhao deve ter ouvido falar. A empresa do seu sogro. A empresa do seu tio. No ramo de cadeia de suprimentos inteligente. O maior concorrente. Entreguei a ele as cláusulas-chave do acordo para que ele visse. Licenciamento exclusivo. Uma vez assinado formalmente, a empresa do seu tio perderá permanentemente o direito de usar este algoritmo central. Os lábios de Zhao Shen se moveram. Não disse nada. Meu sogro largou os achis. Era raiva. Não é? Suas mãos estavam sob a mesa. Eu não conseguia ver. Mas eu vi seus braços ligeiramente tensos. O que você quer dizer? A voz do meu sogro ficou baixa. Não parecia estar fazendo uma pergunta, mas sim emitindo um aviso. Guardei meu celular e consegui me levantar. Tio Song. Empurrei a cadeira para perto da mesa e agora te digo, a técnica realmente está morta. Mas a patente está viva, ela acompanha a pessoa, não a empresa. Muito menos o casamento. Virei-me para a porta e ouvi um som nítido atrás de mim. Minha sogra derrubou o bule de argila roxa, e o chá respingou no acordo de divórcio. A tinta começou a se dissolver. Ninguém foi limpar. Lin Shunin me perseguiu, até o hall de entrada. Não vá. Em sua voz, havia algo que eu nunca tinha ouvido antes. Não era raiva, não era fraqueza, era medo. Você não pode fazer isso. Este é o trabalho árduo do meu pai durante toda a vida. Eu me agachei. Calçando os sapatos, o cadarço demorou um pouco, quando meus dedos tocaram a parte superior do sapato. Houve um momento de pausa. O trabalho árduo do seu pai. Levantei-me. Olhando para ela, você já pensou que também é meu trabalho árduo? Ela não respondeu. Abri a porta. Estava chovendo lá fora. Garoa, daquele tipo fino, caindo nos degraus sem fazer barulho. Eu não tinha guarda-chuva. Dei 3 passos para fora e os ombros da camisa começaram a ficar encharcados. A voz da minha sogra veio de trás, atravessando a sala de estar e o hall de entrada, até a porta. Vá, se você for, não volte. Não pense que você tem uma patente de merda. Você pode nos ameaçar. A voz ficou cada vez mais distante, cada vez mais densa. Meus passos não pararam, passo a passo, até a frente do carro. Inclinei-me desanimado, no momento em que abri a porta do carro e entrei, no espelho retrovisor.
Dei uma olhada naquela casa, a luz da sala de estar ainda estava acesa, uma sombra estava atrás da janela. Olhando para o contorno, era Zhou-Lingzi. Ele ficou parado ali, como uma escultura congelada. Liguei o motor, o limpador de para-brisa. Varreu o para-brisa, desapareceu horizontalmente e reapareceu. E então desapareceu novamente. O celular acendeu, uma mensagem de Fang Yui. Ouvi dizer que você foi à casa de Shunin, sobre sua patente, já pedi ao departamento jurídico para verificar novamente. Não seja ingênuo, você entende de invenção funcional? Desliguei o celular. Engatei a marcha, invenção funcional, ele realmente jogou esta carta. Não se preocupe, é esta carta que estou esperando. Capítulo 5. O contra-ataque de Fang Yui foi 2 dias mais rápido do que eu esperava, na manhã de segunda-feira. Quando cheguei à empresa, havia um envelope extra na minha estação de trabalho, dentro havia uma carta oficial. A parte emissora é o departamento jurídico da Fundação de Fang Yui, aproximadamente, exigindo que eu enviasse o sistema dinâmico de otimização da cadeia de suprimentos inteligente e os registros de todo o processo de P&D relacionados à patente, para provar que a patente não é uma invenção funcional concluída usando os recursos da empresa. Caso contrário, a fundação iniciará um processo legal. Para reivindicar que a patente pertence à empresa, a redação é muito profissional, usando um tom de lembrete amigável. Mas cada frase está cheia de lâminas. Terminei de ler a carta oficial. Dobrei-a, coloquei-a de volta no envelope e enfiei na gaveta. Este movimento dele não é aleatório. Artigo 6 da Lei de Patentes. Invenção funcional. O direito de solicitar uma patente pertence à unidade. Se eu não puder fornecer evidências para provar que este algoritmo foi concluído de forma independente antes de ingressar na empresa, usando meu próprio equipamento e recursos, então a propriedade desta patente se tornará uma disputa legal, que durará 1 ou 2 anos. O acordo de licenciamento não pode ser assinado e a empresa também não é afetada. O que Fang Yui quer é tempo. Contanto que ele me atrase, ele vencerá. Ao meio-dia, Lao Zhou me enviou uma mensagem: saia um pouco. Nos encontramos na loja de conveniência no andar de baixo da empresa. Ele comprou 2 latas de café e me entregou uma. Lao Zhou é 4 anos mais velho que eu. Ele usa óculos de aro de ouro e seu cabelo já está um pouco ralo. Ele era meu colega antes de eu entrar na empresa. Trabalhamos juntos no desenvolvimento por 2 anos na empresa anterior, então eu renunciei e ele ficou. Nos últimos 3 anos, ele é a única pessoa que envia um feliz ano novo no ano novo. Em vez de enviar bênçãos em massa, Fang Yui já me procurou. Ele disse diretamente assim que abriu a boca. Eu abri uma lata, sem fazer barulho, ontem à tarde. Deixei que me chamassem para o escritório dele. Lao Zhou abaixou a cabeça e tomou um gole de café, deixando uma impressão digital na lata. Ele sabia que eu tinha trabalhado com você antes e perguntou sobre aquele algoritmo, se você já o tinha desenvolvido antes de entrar na empresa. Se você usou recursos da empresa anterior, qual era o seu ambiente de desenvolvimento na época? O que você disse? Eu disse que não sabia. E então? Lao Zhou ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele fez uma oferta. Eu olhei para ele. 500 mil. Lao Zhou levantou a cabeça, os olhos atrás das lentes já vermelhos. Ele me pediu para fazer uma declaração por escrito, dizendo que o protótipo inicial do algoritmo foi executado no servidor da empresa anterior por você, para comprovar a alegação de que ele usou recursos da empresa, 500 mil em dinheiro, sem registro. A porta da loja de conveniência foi aberta, e uma rajada de vento frio entrou. Um entregador de delivery entrou, pegou uma garrafa de água e saiu. Você precisa de dinheiro? Eu perguntei. Lao Zhou balançou a cabeça e pensou novamente. Disse que não precisava, mas tinha medo. Medo de quê? Medo de Fang Yui. Ele apertou a lata de café, emitindo um leve som de deformação. Ele me disse que, se eu não cooperasse, ele pediria para verificar em minhas contas da empresa anterior. Você sabe que naquele ano, eu declarei uma despesa de viagem particular, não muito. 8 mil, mas se for descoberto. Ele não terminou a frase. Eu coloquei o café na janela. Lao Zhou, ele estava olhando para mim. A pessoa que você deveria temer não é ele. Ele perguntou. Eu peguei meu celular do bolso, abri uma pasta e encontrei um documento. Um registro de envio de código autenticado, com carimbo de data, hora e endereço IP. Informações do dispositivo, tudo claro. O registro mais antigo é de novembro de 2020, quando eu ainda estava executando o modelo em meu antigo desktop em casa. Eu tenho um registro completo de desenvolvimento, eu disse.
o horário de envio de cada linha de código. Registro de modificações, logs de execução, de 2020 a agosto de 2021. Tudo foi autenticado. O equipamento era meu, a rede era a banda larga de casa. O endereço IP não tem nem 1 milissegundo de sobreposição com o da empresa anterior. Lausou olhou para aqueles registros, analisando linha por linha. Fangui não sabe disso. Ela pensou que a patente era apenas um pedaço de papel, sem deixar rastros. Eu guardei meu celular. Ela pediu para você fazer um falso testemunho, porque ela achava que eu não conseguiria provar o contrário. Ela estava errada. Mas ela certamente não vai seguir apenas esse caminho, não vai. Eu a interrompi. Ela também impressionará meu sogro, a associação da indústria. Talvez até a mídia. Eu pensei sobre o plano dela. Ela tem mais dinheiro do que eu. Tem conexões, tem uma equipe de advogados. Se for uma batalha direta, eu não sou páreo. Então você. Eu não vou lutar diretamente. Eu peguei o café na janela e tomei um gole. Estava frio. Lausou. Eu só preciso que você faça uma coisa. O quê? Não faça nada. Não assine aquela declaração. Não aceite os 500 mil. Se Fangui entrar em contato com você, diga que está pensando, não recuse. Nem concorde. Ou, quando ela. Até ela achar que você concordará. Lausou me olhou por um longo tempo. A luz da loja de conveniência refletia em seus óculos. Me difamar. Finalmente, ele amassou a lata de café e jogou no lixo. Certo, ele disse, a voz baixa. Mas os cantos da boca estavam tensos. De repente, ele se virou. Aquele algoritmo. Por que você não contou à empresa na época que a patente era sua? Eu fiquei parado. Pensei por um segundo. Porque antes de me casar, eu pensei que isso era para enganar você. Eu caminhei em direção à empresa. Depois de alguns passos, meu celular vibrou no bolso. Um e-mail. O diretor jurídico da Pinguim Intelligence enviou. Sr. Song. Em relação ao contrato formal de licenciamento de patentes, nossa equipe concluiu o processo de aprovação interna. Por favor, confirme o horário da entrevista do visto para a próxima quarta-feira. Cliquei em Recebido. Próxima quarta-feira. Em 5 dias, é o suficiente. Capítulo 6. Quarta-feira à tarde, apresentei todas as provas ao tribunal. Não se trata apenas da patente. É tudo. Lista de materiais apresentados. Passei a noite inteira organizando no computador. Primeira parte. Provas de adultério durante o casamento. 7 registros de quartos de hotel. O período de tempo é de 5 meses. 143 capturas de tela de conversas do WeChat. Algumas são capturas de tela diretas. Algumas foram recuperadas do celular antigo que Lin Chunin trocou. Ela achava que formatar era o suficiente. Não sabia que existia recuperação de dados. A foto original que Fangui me enviou contém informações EXIF, equipamento de fotografia, hora, localização GPS. Tudo. Segunda parte. Registros de transferência de bens comuns do casal. Extratos bancários de 3 cartões bancários de Lin Chunin. Entre eles, há 2 grandes transferências. Uma de 380 mil. Outra de 520 mil transferidas em 2 vezes para uma empresa de fachada em nome de Fangui. A observação da transferência dizia taxa de consultoria de projeto. Mas esta empresa, após o registro, não teve nenhum negócio. A única receita foram essas 2 transferências. Terceira parte. Provas de roubo de segredos comerciais. Lin Chunin enviou repetidamente dados internos da empresa por e-mail pessoal durante o casamento. Enviou para Fangui, incluindo listas de clientes e estratégias de preços. Informações sobre projetos em negociação. Encontrei esses e-mails no escritório de casa. Uma vez ele esqueceu de sair do login do e-mail. Fiz um backup à minha maneira. Quarta parte. Certificado de titularidade da patente. Logs de desenvolvimento de código completos. Escritura pública. Informações do dispositivo e registros de IP. Prova que a patente foi concluída individualmente antes do casamento. Quinta parte. Confirmação verbal da participação acionária na empresa do sogro. A frase que Lin Chunin disse pessoalmente no corredor da empresa, meu pai está emprestando nome para você. Gravação, mais as palavras originais da sogra ao telefone. Gravação. 147 arquivos, mais alguns que foram adicionados depois, um total de 153. O funcionário da sala de registro do tribunal folheou a lista de materiais 3 vezes, olhou para mim. Havia algo inexplicável naquele olhar, talvez porque ele está há muito tempo neste cargo. Raramente vê materiais de registro tão estranhos.
Disputa de divórcio. Anexada à divisão de bens e ação por infração. Certo. A outra parte sabe que você está processando? A intimação irá informá-lo. Assinei e peguei o comprovante. Deixei o tribunal. A intimação do tribunal foi entregue na tarde de quinta-feira. Eu não estava lá. Mas eu sei a hora exata em que ele chegou, porque Lin Chun me enviou uma mensagem no WeChat às 14h47. O conteúdo da mensagem não era texto, era uma foto. A foto era da intimação. A intimação foi colocada em um banco de um shopping center. No fundo, dá para ver a claraboia de meio átrio do shopping. É a área de descanso no terceiro andar do Mix C. Ele estava fazendo compras. Não. Ele recebeu a intimação do tribunal enquanto fazia compras. Dei um zoom naquela foto e dei uma olhada. Havia uma sacola de compras ao lado da intimação, caída no chão. O logotipo na sacola é de uma certa marca de luxo acessível. A boca da sacola estava aberta, revelando a borda de uma bolsa marrom. Olhando para o estilo do fecho da sacola, provavelmente é um novo modelo. A bolsa caiu no chão. Ele não pegou, provavelmente porque ele não conseguia segurar na mão. 6 minutos depois da mensagem do WeChat, o telefone tocou. Eu atendi. Não houve som, mas a respiração era clara. A voz estava rouca. Você entregou tudo. Aqueles históricos de bate-papo. Aquelas transferências. Como você conseguiu isso? Você mesmo me deu. Silêncio. Aquele celular antigo. Você disse que vendeu para reciclagem. A voz dele começou a tremer. Você não vendeu. Depois que formatei uma vez, fiz uma recuperação de dados. Um som muito leve veio do outro lado da linha, como se algo tivesse caído no chão. Talvez aquela sacola de compras tenha caído completamente. Desde quando? 6 meses atrás. Novamente silêncio. Desta vez, mais longo. Eu o ouvi respirar. Houve uma pausa entre as respirações, como se ele quisesse dizer algo. A boca se abriu, mas as cordas vocais não vibraram. Por que não disse antes? Ele finalmente perguntou. A voz não parecia questionar, mas perguntar algo cuja resposta ele já sabia. Mas não ousava confirmar. Por que faltava? Faltava o quê? Você não destruiu apenas um casamento, Lin Chun. Você e Fang Yue desviaram 900 mil de bens em comum. Você vendeu a ele minha lista de clientes e informações de projetos. Você usou minha tecnologia para a empresa do seu pai por 3 anos, e ao mesmo tempo ia para a cama com investidores pelas minhas costas. Minha voz é calma, sim. Se eu tivesse apenas evidências de traição, no máximo, seria um divórcio e você ficaria com metade dos bens. Mas agora, somando tudo isso, transferência de bens, espionagem industrial. Pergunte a ele, depois desse processo, o que vai sobrar para você? Do outro lado da linha, nenhum som. Não é que desligaram. O sinal ainda está lá. A pessoa está lá, mas todos os sons foram engolidos pelo silêncio do medo. Desliguei o telefone e coloquei-o sobre a mesa. Lá fora já está escuro. As luzes da cidade acendem, uma a uma, espalhando-se do chão para cima, como uma floresta nativa crescendo. 153 documentos. 6 meses, 2.190 horas. Eu não pensei nela. Que sentimento é agora? Não importa. O importante é: todos os casos em que eu esperava já viraram de cabeça para baixo. A partir de agora. 100 casos. Capítulo 7. O nome da cidade. O acordo de licenciamento de patente entre Kishin Intelligence e eu foi assinado oficialmente hoje. Coincidentemente, é a conferência anual do setor. Não é coincidência, eu escolhi a data. A trilha da cadeia de suprimentos inteligente é uma direção popular este ano. A conferência é realizada no Centro Internacional de Exposições do Mundo. Empresas a montante e a jusante, instituições de investimento e mídia do setor estão presentes. E representantes de fundos da indústria de vários governos locais. A empresa do meu sogro, Jiain Technology, é um dos principais patrocinadores todos os anos. O logotipo dele está colado no canto inferior esquerdo da parede de check-in. A posição não é grande, mas é chamativa o suficiente. Como detentor de tecnologia independente, participarei do Fórum de Tecnologia da Tarde. O CEO da Kishin Intelligence apresentou pessoalmente esta colaboração. A formulação é muito contida,
Mas a informação principal é apenas uma frase. Obtivemos a licença exclusiva desse algoritmo central. Exclusiva. Essas duas palavras não causaram muito impacto no local. A maioria das pessoas apenas aproveitou a pausa na tradução do PPT para olhar para o celular. Mas no stand da Giant Technology, as expressões de 3 pessoas mudaram ao mesmo tempo. A mão do gerente de marketing segurando a brochura ficou paralisada no ar. O diretor técnico se virou para ir para os bastidores, com o celular já colado na orelha. O secretário do meu sogro, Xiao Fan, estava em pé ao lado do stand. Seus lábios se moveram algumas vezes. Nenhum som foi emitido. A notícia chegou aos ouvidos do meu sogro em menos de 8 minutos. Após o término do fórum, sentei-me na área de café do segundo andar do corredor. Não há muita gente aqui. Algumas mesas redondas pequenas, perto da janela, com vista para o fluxo de pessoas no saguão do primeiro andar. Fang Yui veio até mim por conta própria. Quando ela subiu pela escada rolante, seus passos eram rápidos. O som dos sapatos de couro batendo no chão de cerâmica era urgente e duro. As mangas da camisa estavam arregaçadas. Ela geralmente se importa muito com a maneira como se veste. As mangas arregaçadas mostram que ela não se importa mais com a imagem. Song Yixuan. Ela se sentou na minha frente, sem dizer oi. Sem cumprimentos. Seu rosto estava cinza. Não exageradamente pálido ou vermelho. Apenas cinza, como um papel que foi encharcado na água. Todo o sangue foi retirado. Você está louco? Não estou perguntando, estou afirmando. Você está louco? Eu disse. Você sabe o que está fazendo? Sua voz estava muito baixa. Seus dentes estavam cerrados, pronunciando cada sílaba palavra por palavra. A linha de produtos da Giant depende inteiramente desse conjunto de algoritmos. Você deu a licença para Kishin, o que equivale a colocar a raiz da Giant nas mãos de um concorrente. A empresa de Song Jiangu vai morrer. Você sabe quantas pessoas vão perder o emprego? Você investiu 45 milhões. Você também sabe que vai morrer. Suas pupilas se contraíram um pouco. Você deveria saber melhor do que eu. Peguei minha xícara de café. 45 milhões investidos. A tecnologia central foi retirada. Não apenas zerou, mas o que seus fundos e sócios vão dizer? O que os LPS vão dizer? A mão dela estava cerrada em punho sob a mesa, as articulações estalando. O que você quer? A voz dela mudou, de raiva para uma ansiedade mal reprimida. Diga um preço, Sr. Fang. Eu coloquei a xícara de café. 3 semanas atrás, você me encontrou no clube Shanghai e me deu 2 milhões. Para que eu saísse de forma decente. O canto da boca dela se contraiu. 1 semana depois. Você queria que Zhao Shen aceitasse a proposta de 300 mil para que eu saísse sem nada. Ela não disse nada. Agora você quer que eu diga um preço. Eu olhei nos olhos dela. Você acha que eu fiz tudo isso? 6 meses coletando evidências, processando, assinando o contrato para divulgar hoje no Fórum Feng, para negociar um preço com você? A laringe dela subiu e desceu. Você não queria que eu saísse de forma decente? Eu me levantei. Eu fui embora. Peguei meu casaco e coloquei no braço. E a sua decência? Ela se levantou bruscamente. A cadeira deslizou meio metro para trás, batendo no suporte de flores. A mão dela se levantou. Aberta, sem força, como se quisesse agarrar algo. 2 seguranças do Fórum Feng se aproximaram ao mesmo tempo. Senhor, por favor, preste atenção. A mão de Fang Yui parou no ar, apertou e soltou. Apertou novamente. A respiração dela era pesada, as narinas tremendo. Os lábios sugaram 2 vezes, como se houvesse toda uma frase na garganta, mas no final nada saiu. Passei por ela e, quando cheguei à escada rolante, o celular vibrou. Mensagem de Lao Zou. As ações de Song Jiangu estão caindo. Da abertura até agora. Caíram 8%. Não respondi e continuei descendo. No saguão do primeiro andar, ainda havia muita gente. No estande da Giant Technology, os folhetos ainda estavam empilhados ordenadamente, ninguém pegando. Na tela de LED, passava a interface de operação daquele sistema inteligente de cadeia de suprimentos. Meu código, meu algoritmo, meus 3 anos. Agora, não está mais neste estande. Quando saí do portão do centro de convenções, o céu já estava escuro. À distância, as luzes de alguns prédios de escritórios estavam acesas, quadrados regulares. Um quadrado de cada vez. O celular vibrou novamente. Desta vez, era uma notificação.
Notícias rápidas de uma certa mídia financeira. A tecnologia central da GA Technology foi perdida, e as ações caíram drasticamente à tarde. Em um ponto durante o dia, atingiu o limite de baixa. Deslizei a notificação para fora. Ao entrar no carro, o celular tocou novamente. Mensagem de Lin Shunin. Meu pai está internado. No coração. Olhei por 3 segundos e coloquei o celular no banco do passageiro. Liguei o motor. Não preciso ligar o limpador de para-brisa. Hoje não está chovendo. O tempo está seco. Há uma frieza pungente no ar, entrando pela fresta da janela mal fechada, raspando no dorso da minha mão. Fechei a janela. O som do motor soava baixo. As luzes da cidade passavam pelo para-brisa, uma após a outra. Eu não fui para o hospital. Não é frieza, é que não tenho o direito de ir. Quando ele me deixou entrar há 3 anos, nunca me considerou da família. Agora que ele caiu, não devo ser eu a cuidar dele. Esta é a escolha dele. Desde o começo. Capítulo 8. No 4º dia após a internação do sogro, Lin Shunin veio ao meu apartamento. Ela não ligou antes. Eu só soube que ela tinha vindo quando ouvi a campainha tocar. No momento em que abri a porta, quase não a reconheci. Ela estava no corredor, vestindo um casaco de algodão cinza. Não era um daqueles modelos estilosos do armário dela, era o mais comum. Do tipo que fica pendurado na loja de roupas ao lado da loja de conveniência. O cabelo estava amarrado em um rabo de cavalo. Cabelos soltos grudados na testa, sem maquiagem no rosto, os lábios rachados e descascando. Os olhos estavam inchados, não daquele inchaço leve de quem acabou de chorar, mas de quem chorou continuamente por vários dias. Os globos oculares cheios de sangue. A primeira reação dela ao me ver foi que os lábios tremeram. E então ela os apertou. Posso entrar? A voz era muito baixa, como se houvesse uma camada de papel de seda enrolada na garganta. Dei um passo para trás. Ela entrou. Um quarto e uma sala, nada de especial para ver. Uma cama. Uma mesa, meu casaco jogado na cadeira, um copo de dente na pia. O olhar dele parou naquele copo de dente por um segundo. Então ele ficou no centro da sala de estar. Este apartamento é pequeno demais, ficar no centro significa não estar a mais de 2 passos de cada parede. Ele não se sentou, eu não crio mais. Quando ele abriu a boca, eu estava perto da geladeira ao lado dele, com as mãos nos bolsos da calça. Sem me mover, Fangui. Ele fez uma pausa. Como se estivesse organizando as palavras, ou fazendo um último esforço. Nada disso foi minha iniciativa. Depois da festa de fim de ano da empresa no ano passado, ele me chamou para jantar uma vez e conversamos sobre alguns investimentos. Mais tarde, ele descobriu que eu apostava online. Os olhos dele se abaixaram. Apostas, daquelas online. Meus dedos se apertaram no bolso da calça. Eu não sabia disso, não tem isso nos 153 documentos. Quanto você perdeu? Minha voz estava calma. 430 mil. Silêncio por 3 segundos na sala de estar. Fangui me ajudou a cobrir. A partir de então, ele encolheu os ombros. Ele tem minhas notas promissórias, tem registros de apostas, ele disse. Se eu não cooperasse, ele mostraria essas coisas para o meu pai. O coração do meu pai, você sabe, ele não pode ser estressado. A voz dele começou a se quebrar, não daquele jeito de chorar alto, mas caindo palavra por palavra. Há rachaduras entre cada palavra. As coisas que ele me fez fazer, enviar os dados da empresa para ele. As informações do seu projeto, eu sei que está errado, mas eu... Ele se agachou, ali mesmo no meio da sala de estar, com as mãos abraçando os joelhos. A cabeça enterrada, os ombros tremendo um pouco, sem som. Eu estava olhando para o topo da cabeça dele. O rabo de cavalo não estava bem preso, algumas mechas soltas, caídas na lateral do pescoço. Antes, ele nunca se deixaria parecer tão desgrenhado na frente de ninguém. Mesmo em casa, ele tinha que fazer as sobrancelhas antes de descer para tomar café da manhã. Eu esperei por 1 minuto. 1 minuto depois, ele levantou a cabeça. Já estava vermelho, lágrimas penduradas no queixo, mas a expressão dele não parecia estar pedindo por compaixão, mas como uma pessoa, depois de arrancar a última camada de pele, revelando aquele torpor. Eu sei que não tem volta. A voz dele estava seca. Eu aceito tudo o que você fez, bens. Compensação, eu assino qualquer condição. Ele engoliu em seco. Mas, por favor, poupe meu pai. Ele estava olhando para mim. Há algo nos olhos dele que não é mercenário, não é cálculo. É o pedido mais primitivo, depois de ser encurralado. A empresa dele acabou. Ele não tem mais nada.
Ele tem 56 anos este ano, com 2 tendões no coração. E Xuan, ele realmente te magoou, mas ele... 6 meses atrás, eu o interrompi, a boca dele paralisada entreaberta. 6 meses atrás, 16 de agosto, eu disse. Aquele dia era meu aniversário, as pupilas dele se contraíram, eu comprei um bolo. Enchi a mesa, te mandei 3 mensagens no WeChat, fiz 2 ligações. Você não respondeu, nem apareceu. Meu olhar caiu no topo da cabeça dele, naquelas mechas de cabelo soltas. Eu estava sozinho na sala de estar. Esperei até às 3 da manhã, o creme do bolo desabou. Os lábios dele se moveram um pouco. Naquela noite, você estava no hotel de Fangui. Você não me respondeu. Por que você colocou o celular no silencioso? As lágrimas dele voltaram a cair, dessa vez não silenciosas. Ele fez um som muito baixo, como se algo estivesse sendo espremido da garganta. Não era choro, mas como dor. Naquela sala de estar, eu senti o cheiro da colônia dele no estofado do sofá. Tirei as mãos dos bolsos da calça. A partir daquele dia, eu soube, mas não te perguntei na hora. Porque naquela noite, eu estava no sofá, com apenas uma pergunta na cabeça. Ele levantou a cabeça para me olhar. Eu estava pensando, será que eu não estava fazendo o suficiente? Então, você adivinha. Eu parei por um segundo. Depois, entendi. Não é que eu não tenha feito o suficiente, é que aos olhos de todos vocês, eu nunca sou bom o suficiente. Eu não sou rico o suficiente, não tenho influência suficiente, não sou bom o suficiente para você. Sua mãe estava certa, você se humilhou ao se casar comigo. Então, decidi não permitir que você se humilhe mais. Caminhei até a porta. Abri a porta e a luz do sensor de movimento do corredor acendeu, a luz branca entrou, iluminando o pequeno pedaço de chão onde ele estava agachado. Guarde suas explicações para o juiz. Ele não se levantou imediatamente. Ele ficou agachado ali. Caminhei até a janela. Não abri a cortina. Meus dedos tocaram o parapeito da janela, sentindo uma fina camada de poeira. 16 de agosto, 3 da manhã. A cobertura de creme do bolo. A forma como desabou, ainda me lembro. Começou pelo lado esquerdo. Primeiro, a flor de confeiteiro no topo inclinou-se, então toda a camada de creme deslizou para um lado, e finalmente acumulou-se em um pequeno monte na borda do prato. Eu não comi aquele bolo. Joguei fora na manhã seguinte. Quando joguei fora, eu olhei para as palavras no bolo. Feliz aniversário. Eu olhei. Eu olhei. Eu olhei. Eu olhei. Eu olhei. Finalmente, acumulou-se em um pequeno monte na borda do prato. Eu não comi aquele bolo. Joguei fora na manhã seguinte. Quando joguei fora, eu olhei. As palavras no bolo. Feliz aniversário. Fui eu quem pediu ao funcionário da loja para escrever. Por que não haveria mais ninguém para escrever? Soltei o parapeito da janela. Caminhei até a mesa e sentei. Liguei o computador. 153 arquivos. Criei um novo documento. O documento foi intitulado Explicações Suplementares. Digitei uma linha. A ré. Lin Shunin apresentou conduta fraudulenta. O valor envolvido é de aproximadamente 430 mil yuans, pagos por Fang Yui, um terceiro neste caso, configurando a ré. Sofrendo de coerção do terceiro. 154 agora. Salvar. Desligar. Ir para a cama. As rachaduras no teto no escuro. Invisíveis como 6 meses atrás. Mas desta vez, eu não olhei para elas. Adormeci no chão também. Capítulo 9. Lembro que nevou um pouco naquele dia. Não muito. Flocos de neve esparsos e finos, derretendo assim que caíam no chão. Deixando os degraus da frente do tribunal molhados. Quando cheguei. Talvez, nesse período, ele já não se importasse com o que vestia. Zhao Shen estava sentado ao lado dele. Com a pasta no colo e uma expressão preocupada, Fang Yui não compareceu ao tribunal. Mas seu advogado veio. Bem vestido. 3 pessoas. Sentados lado a lado na primeira fila da plateia. O pai de Yui não veio, ainda está no hospital. A mãe de Yui chegou. Ela estava sentada perto da porta, na galeria, vestindo um casaco escuro. Apática, segurando um lenço de papel na mão. Já havia tirado 2 lenços. Quando o juiz anunciou o veredicto, meus olhos estavam fixos na mesa. Não era por nervosismo. Era porque eu não queria ver a expressão de ninguém. A voz ecoava no tribunal. Cada palavra era clara. Após análise, o tribunal verificou que a He Lin Shunin manteve um relacionamento com Fang Yui durante a vigência de seu casamento.
Um relacionamento extraconjugal impróprio. Os fatos são claros e as evidências são suficientes. A He Lin Chunin, em conluio com a terceira pessoa Fang Yui, transferiu bens conjugais no valor total de 900 mil yuan para a conta pessoal controlada pelo terceiro, constituindo a transferência e ocultação de bens conjugais conjuntos. É uma patente baseada em um sistema dinâmico de otimização da cadeia de suprimentos inteligente baseado na fusão de dados múltiplos. A data de solicitação e a data de autorização são ambas anteriores ao estabelecimento do relacionamento conjugal original e do réu, e o demandante apresentou um completo registro de pesquisa e desenvolvimento independente e provas autenticadas. Este tribunal determina que a patente pertence à propriedade pré-nupcial pessoal do demandante. A alegação de Fang Yui, um terceiro, sobre a invenção de plantas carece de fundamento factual e legal. Este tribunal indefere o pedido e decide, defere-se o pedido do autor, Song Yishuan. Divórcio da He Lin Chunin. A He Lin Chunin deverá restituir os bens transferidos ao patrimônio conjugal. Bens comuns, 900 mil yuans. 3. Os direitos de patente envolvidos neste caso pertencem ao indivíduo original. Além disso, as pistas de infração de segredos comerciais envolvidas neste caso serão transferidas legalmente por este tribunal. O órgão de segurança pública registrará o caso para investigação. Quando a última frase foi dita, o tribunal ficou em silêncio por 2 segundos. Fechei suavemente o caderno em minhas mãos. Do começo ao fim. Não escreveu uma única palavra. Seus dedos deslizaram pela capa do caderno. Era o gesto de um advogado que sabe que não pode vencer a batalha. A equipe de advogados de Fang Yui. O jovem sentado à extrema-direita olhou para o celular. Então colocou a tela do celular virada para baixo em seu colo. Não havia nenhuma expressão em seu rosto. Mas seus ombros caíram ligeiramente. Lin Chunin sentou-se no banco dos réus e não virou a cabeça. Do meu ângulo, eu só podia ver seu perfil. A linha da mandíbula estava tensa. Seus lábios estavam franzidos em uma linha fina. Suas mãos estavam sob a mesa. Eu não conseguia ver, mas ouvi um som muito leve de tecido sendo rasgado. Ela estava apertando a bainha de suas calças. Após o término da sessão, as pessoas começaram a sair. Eu não andei rápido. Quando abri a porta do tribunal, o sangue nos degraus já havia formado uma fina camada. Song Yishuan. Uma voz veio de trás, aguda e estridente, como o som de um vidro quebrando em um chão de pedra. Antes que eu pudesse me virar, uma força atingiu meu lado direito do rosto. Meus ouvidos zumbiram. Era um tapa. Minha sogra. Ela não sabia quando tinha me seguido. Ela estava usando um par de sapatos baixos e quase escorregou nos degraus escorregadios. Eu a apoiei uma vez por trás. Ela balançou minha mão para longe. Você está satisfeito? Sua mão ainda estava levantada, seus 5 dedos abertos e as pontas dos dedos tremendo. Você destruiu toda a nossa família. Uma empresa, 30 anos. 30 anos de trabalho duro. Você destruiu tudo com uma única palavra. Meu lado direito do rosto estava queimando. Havia um gosto metálico na minha boca. Provavelmente a pele dentro do meu lábio roçou meus dentes. Eu não me esquivei e nem revidei. Havia alguns litigantes saindo nos degraus. E advogados pararam para observar. Um oficial de justiça espiou pela porta e hesitou. Não veio. Seu ingrato. Quando minha filha se casou com você, você não tinha nada. Eu abri a boca. A voz dela engasgou. Limpei o canto da minha boca com o braço. Uma fina linha vermelha permaneceu no dorso da minha mão. 3 anos atrás. Quando sua filha se casou comigo, você disse uma frase. Suas mãos abaixaram lentamente. Não era porque ela estava calma. Era porque ela viu algo nos meus olhos que fez com que suas mãos abaixassem. Você disse, minha filha se casando com você. É a sorte de 8 vidas. Eu disse palavra por palavra. Agora você sabe. Eu olhei para ela. A sorte pode ser recuperada. Seus lábios se abriram. Não havia som. Era como se uma palavra tivesse chegado à sua garganta, mas estava bloqueada por algo. Talvez fosse medo, talvez fosse descrença. Seus lábios se abriram. Não era para se ajoelhar, suas pernas estavam fracas. Zhao Shen a apoiou por trás. Ela se apoiou no braço de Zhao Shen, seu corpo caindo. O braço de Zhao Shen ficou tenso para segurá-la. Vamos! A voz de Zhao Shen era profunda. Não fique aqui. Ele a ajudou a descer os degraus. Ele deu alguns passos. Minha sogra de repente virou a cabeça. Não para me olhar, mas para olhar para Lin Chunin. Lin Chunin estava parada ao lado das colunas do portão do tribunal. Não se aproximou.
Ela estava encostada na coluna, segurando aquele pacote de lenços de papel em sua mão. Era o pacote que minha sogra havia deixado no banco dos espectadores. Ela o apertou em uma bola amassada. Seus olhos estavam secos. Ela não estava chorando. Mas seus lábios estavam se movendo. Todo o seu lábio inferior estava tremendo incontrolavelmente, como se estivesse sendo apertado e solto. Solto e apertado novamente. Ela observou as costas de sua sogra sendo ajudada por Zhao Xin por um longo tempo. Então seu olhar se moveu para mim. Estávamos a 4 ou 5 metros de distância, com degraus escorregadios e neve caindo no meio. Ela não disse nada. Eu também não. 3 segundos depois, ela desviou o olhar, abaixou a cabeça e enfiou aquele bolo de lenços de papel no bolso. Ela se virou e caminhou na outra direção. Seus passos eram lentos. A bainha de seu casaco de algodão tinha um pouco de sangue. A cor ficou um pouco mais escura. Eu a observei caminhar até a parte inferior dos degraus e virar para o passeio. Misturada na multidão. O casaco de algodão cinza piscava na multidão. Então desapareceu de vista. Eu me virei. A vermelhidão deixada pelo tapa nos degraus já não era muito óbvia. O vento soprou. O calor no meu lado direito do rosto se dissipou rapidamente. O celular vibrou no meu bolso. Mensagem do Lao Zou. Fang Yue acabou de receber uma intimação da polícia. Apropriação indébita de segredos comerciais. Caso aberto. Guardei o celular de volta. Flocos de neve caíram nos meus ombros, pararam por um segundo e se transformaram em uma pequena mancha de água. Brilhando com uma luz dourada escura sob a luz do dia nublado. Não olhei muito. Fechei a porta, coloquei o cinto de segurança, liguei o motor. O sangue no para-brisa foi parcialmente derretido pelo ar quente. Liguei o limpador de para-brisa. Com um som estridente, limpou tudo e saí do estacionamento. Entrei na rua principal. O tráfego estava lento. Todos estavam com pressa. Mas ninguém conseguia ir mais rápido. Eu também não estava com pressa. Capítulo 10. Um mês depois, o escritório da nova empresa ficava no 10º andar do bloco A do Parque Tecnológico no sul da cidade. Não era grande. 3 estações de trabalho, uma pequena sala de reuniões, uma copa. As janelas viradas para o sul permitiam ver o rio à distância. Quando o tempo estava bom, Lao Zou sentava-se em frente a mim, segurando uma xícara de chá recém-preparado. Ele não bebia mais café, dizendo que seu coração não aguentava. Fang Yue foi formalmente detido. Ele me empurrou o celular para que eu visse. Crime de apropriação indébita de segredos comerciais, prisão criminal. O fundo dele também teve problemas. Os LPS retiraram o investimento. Espalhou-se por todo o meio. Eu murmurei em concordância. E a Jiain? Perguntei. Song Jiangu teve alta do hospital, mas a empresa não está bem. A tecnologia principal foi cortada. Os produtos foram suspensos. Os clientes fugiram todos. Ouvi dizer que ele está procurando alguém para assumir. Mas na situação atual, ele balançou a cabeça. Quem ousaria assumir? Ele tomou um gole de chá e acrescentou. Lin Chunin. Ouvi de ex-colegas que ela está trabalhando como caixa em um supermercado. Em seu tom, havia um pouco de hesitação, testando minha reação. Eu não disse nada. Abri a gaveta da mesa. Na gaveta, havia algumas canetas, um pendrive, um pacote de chiclete lacrado e outra coisa. Uma foto. Uma foto de casamento. As 2 pessoas na foto estavam em frente a uma parede de flores. Eu estava vestindo um terno alugado. Ela estava vestindo um vestido de noiva branco. Meu sorriso estava um pouco rígido. Eu sempre fui péssimo em encarar a câmera. O sorriso dela, no entanto, era muito natural. O ângulo dos cantos da boca estava perfeito. Lembro-me de que naquele dia o fotógrafo disse: Senhor, aquela mão que você está segurando na cintura dela. Um pouco mais para cima. Isso. Relaxe. Seja natural. Minha mão subiu, passando pela saia inchada do vestido de noiva, pousou na lateral da cintura dela. Através daquela camada de tule, eu podia sentir que a cintura dela estava um pouco quente. Isso foi há 3 anos. Olhei para esta foto por 3 segundos. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Então, coloquei a foto na trituradora de papel na mesa. Apertei o botão iniciar. A máquina emitiu um zumbido baixo. A foto foi sugada para dentro da entrada. Ao passar pelas lâminas, emitiu um breve chiado.
Tiras de papel caíram da saída, finas tiras alternadas de branco e cor, como um pequeno monte de fragmentos. 2 segundos. O zumbido parou. Fechei a gaveta. Lao Zou estava olhando para a saída da trituradora de papel. Uma tira de papel estava pendurada na borda, balançando levemente. Ele não disse nada. Depois de um tempo, ele começou a falar. Você se arrepende? Virei-me para encarar o computador. A tela mostrava a estrutura do plano do novo projeto. O primeiro projeto de cooperação técnica da Kishin Inteligente. O nome do arquivo era Sistema de Otimização da Cadeia de Suprimentos V0, Design Conceitual. O cursor piscava na primeira linha. Coloquei minhas mãos no teclado. Me arrependo de não ter feito isso 6 meses antes. Digitei a primeira linha. O som do teclado ecoou no escritório silencioso, um clique de cada vez. O ritmo era constante. A luz do sol do lado de fora da janela mudou um pouco de ângulo, subindo da mesa para o teclado. Iluminou meus dedos. Lao Zou não perguntou mais nada. Ele pegou sua xícara de chá. Aproximou-se da janela, olhando para o rio lá fora. Havia um navio de carga navegando no rio. A velocidade era lenta. O navio arrastava uma linha branca de água atrás de si, reta, estendendo-se de um lado da imagem para o outro. Na trituradora de papel, aquela tira de papel pendurada na saída foi soprada pelo vento do ar-condicionado, flutuou e caiu na lixeira. Sem som, continuo a digitar. No escritório, restam apenas 2 sons. O clique de uma tecla e o leve tilintar do copo de Lao Zou ao tocar seus lábios enquanto ele tomava chá. Lá fora, o mundo seguia seu curso. Tráfego de carros, fluxo de pessoas, semáforos, elevadores subindo e descendo em cada andar do prédio de escritórios. Não tem nada a ver comigo, nem com eles. O que tinha que terminar, terminou. O que tinha que começar, acabou de começar.